Há um tipo de inteligência que nunca foi ensinada em lugar algum. Não aparece nos livros, não é discutida em salas de aula, não é celebrada nas conversas cotidianas. Ainda assim, todos a percebem, mesmo sem saber nomeá-la. Sentem sua presença e de algum modo a temem. Ela não procura aplausos, não busca reconhecimento. Opera no silêncio, movendo-se como uma sombra precisa, analisando o mundo com a frieza de quem já compreendeu mais do que deveria. Talvez você conheça alguém assim, alguém que não levanta a voz, mas domina o ambiente com um simples olhar. Ou aquela pessoa que mal fala, mas quando decide falar, cada palavra cai como uma peça de xadrez posicionada com intenção cirúrgica. Essas pessoas carregam algo raro, uma inteligência que não brilha, mas ameaça. Uma inteligência que não se exibe, mas desestabiliza. Uma inteligência sombria. E quando você finalmente entende como ela funciona, a sua percepção do mundo muda para sempre. Porque essa mente não reage, ela observa. Não implora, ela se posiciona. Não entra em conflito, ela finaliza. E sempre de forma discreta. Maquiavel admirava exatamente esse tipo de intelecto. Não aquele que encanta, mas aquele que vence antes mesmo que o jogo comece. Se você sempre sentiu que vê além, que enxerga padrões onde outros só veem caos, que percebe intenções escondidas enquanto o resto do mundo apenas reage, então este texto é para você. Porque ao desvendar esse tipo de inteligência, você deixa de ser comum. E, inevitavelmente, passa a ser temido por aqueles que não compreendem a profundidade silenciosa da sua mente. Ninguém ensina isso, não aparece na educação formal, não está nas regras sociais, e dificilmente alguém explicará voluntariamente, porque se as pessoas entendessem o que a inteligência sombria realmente é, elas temeriam até mesmo sua forma mais branda. Tudo começa de maneira quase invisível. Você não estuda, você observa. No início você só é mais quieto do que a média. Você não fala para preencher silêncios. Você escuta longamente para entender as rachaduras nos discursos dos outros. Você sorri para piadas sem graça, não por gentileza, mas porque está analisando quem busca a aprovação desesperadamente. Cada gesto, cada palavra, cada hesitação, tudo é registrado. Você ainda não é frio. Está apenas atravessando o limiar entre a ingenuidade e a percepção. O mundo ao seu redor parece agir como uma multidão em descontrole, discutindo por trivialidades, defendendo mentiras para proteger o próprio ego, elevando a voz para esconder fragilidades. E você, silenciosamente, começa a enxergar o padrão escondido por trás de todo esse ruído. O primeiro grande entendimento chega assim. As pessoas são previsíveis quando acreditam estar seguras, e é nesse exato espaço que você se infiltra com naturalidade. Você começa a formular perguntas não para obter respostas, mas para que os outros se revelem. Você lhes oferece silêncio, e observa como esse silêncio os obriga a preencher o espaço com suas próprias vulnerabilidades. Eles acreditam estar conversando com alguém inofensivo, enquanto você apenas coleta informações. A inteligência sombria prospera assim, sem alarde, sem pressa, sem necessidade de ser percebida. Você aprende a ver além das máscaras, deixa de enxergar as pessoas pelo que dizem ser e passa a vê-las pelo que realmente são, úteis, frágeis, perigosas ou influentes. Aos poucos você identifica mentiras antes que sejam pronunciadas, inseguranças antes que sejam exibidas, traições antes que amadureçam. Não é que você se tornou mais inteligente, você deixou de ser ingênuo, e esse é o verdadeiro ponto de virada. Você compreende que a verdade importa menos do que aquilo em que as pessoas acreditam, que a confiança é sempre uma ferramenta, que a maioria mente, não a você, mas a si mesma, e descobre silenciosamente que se for capaz de controlar essas ilusões, você controlará as pessoas. É assim que essa inteligência nasce, não como uma chama súbita, mas como um acúmulo lento de percepção, não como carisma, talento ou esforço, mas como domínio. Você passa a usar palavras como instrumentos, jamais desperdiçadas. Verdades transformam-se em doses de veneno lento incrustadas no diálogo. Você não reage a desrespeitos.
Você os converte em arrependimento silencioso. Você já não joga o jogo dos outros. Você constrói o seu. Sua mente torna-se uma fortaleza sem janelas. Você não expõe seus objetivos. Não mostra suas fraquezas. Não entrega suas dores. A dor agora é apenas mais um dado, e dados são ferramentas. Maquiavel chamaria isso de metamorfose silenciosa, o momento em que você para de tentar encaixar-se em um mundo incoerente e começa a remodelá-lo de acordo com sua lucidez. Ninguém percebe essa transformação no início. Eles acreditam que você ainda é o mesmo, discreto, tranquilo, inofensivo. Não imaginam que, enquanto eles tentavam agradar o mundo, você estudava o mundo. E agora, você não precisa de poder. Você se tornou o próprio poder. A inteligência sombria nasce assim, não na luz, mas na observação paciente. Não no conflito, mas no silêncio estratégico. Não no desejo de impressionar, mas na necessidade de compreender. Bem-vindo à sua nova versão, aquela que não corre atrás porque agora tudo vem até você. A versão que deixou de buscar aprovação e começou a escutar mais do que falar. Não é apenas inteligente, está se tornando perigosa. E o que isso significa? Significa que você começou a desenvolver traços que as pessoas comuns temem, mesmo sem entender o porquê. O primeiro deles é sua calma. Você não reage como esperam. Não se abala com insultos, não desmorona sob pressão, porque não se move mais pelo impulso emocional. Você não suprime emoções, você as estuda. Sua raiva vira análise, sua tristeza vira estratégia, seu medo vira previsão. Enquanto outros gritam, você calcula. Seu silêncio não é vazio, é evolução. O segundo traço é sua capacidade de ver além. Você não apenas olha as pessoas, você as disseca, percebe o tremor das mãos, o desvio do olhar, a mudança de tom. Lê o que não foi dito. Sente a tensão que denuncia segredos. Isso assusta. As pessoas sentem que estão sendo vistas por dentro, e isso as deixa inquietas, porque sabem que você detecta suas fraquezas. O terceiro traço é seu mistério. Você entendeu que poder não vem de aparecer, mas de ser raro. Não fala para preencher silêncios, fala para mover pensamentos. Controla conversas com precisão, não com volume. E quando se cala, provoca mais do que qualquer discurso. O quarto traço é sua persuasão invisível. Você usa pausas, perguntas, entonações como mecanismos de influência. Não precisa ganhar debates. Você os reposiciona. Sua fala é medida, estratégica, sempre com propósito. E o quinto traço é o mais temido. Você não precisa mais de ninguém. Nem elogio, nem aprovação, nem reconhecimento. Quando alguém não precisa ser validado, torna-se impenetrável. A pessoa que não teme perder é a mais difícil de manipular. Essas características moldam algo incomum, algo que o mundo não sabe explicar, mas sente, algo que causa silêncio ao seu redor, porque sua presença é diferente. Isso é inteligência sombria, e isto é apenas o começo. Então você vira o espelho. Permite que as próprias emoções deles se tornem cordas que você guia com precisão. Raiva. Você a redireciona para longe de si. Insegurança. Você oferece um elogio calculado, não para agradar, mas para conduzir. Orgulho. Você o alimenta com lisonja estratégica, posicionando a pessoa exatamente onde precisa que ela esteja. É assim que funciona a manipulação sutil. Não empurrando ninguém, mas deixando que caminhem na direção que você deseja, acreditando que a decisão foi delas. E então vem o quarto princípio. Suas intenções só existem depois da vitória. Nunca antes, nunca durante. Apenas quando tudo já está decidido. Você não explica seus passos, não revela seu porquê. Deixa que o interpretem errado, que o subestimem, que criem versões fantasiosas do que pensaram ter entendido. E quando o resultado finalmente aparece, quando tudo se encaixa ao seu favor, você simplesmente permite que a verdade os atinja sozinha, silenciosa e tardia. Nada pesa mais no coração de alguém do que perceber que contribuiu para a própria derrota. Depois o quinto princípio.
Nunca use poder quando estiver emocional. É aqui que a maioria desmorona. As pessoas querem punir para aliviar o ego, querem atacar para provar valor. Você não. Sua ação é fria, limpa, silenciosa. Se alguém precisa sair da sua vida, você não faz discursos, não cria espetáculo, não dramatiza. Apenas fecha a porta, sem barulho, sem aviso. Quando alguém tenta provocá-lo, você nunca reage no calor da hora. Sua resposta vem quando é útil, e não quando massageia o ego. A inteligência sombria não é vingança, é correção estratégica. Você faz parecer que foi o mundo que se alinhou, e não que você guardou rancor. Por fim, o princípio que os separa. Nunca entregue sua profundidade. As pessoas respeitam o inteligente, mas temem o insondável. Então, você oferece apenas fragmentos. 60% da sua mente, nunca mais do que isso. O suficiente para parecer perspicaz, jamais suficiente para ser completamente lido. Quando acreditam que o compreendem, relaxam. E quando relaxam, erram. É nesse ponto que você move suas peças. Porque a verdadeira jogada não é ser o mais brilhante, é deixá-los acreditar que são mais espertos que você. Você não governa com gritos nem com títulos. Poder silencioso vence mais batalhas que poder explícito. Essa é a essência da inteligência discreta. Mover fios, controlar ritmos, influenciar sem ser visto. Maquiavel elogiou a raposa por um motivo. Qualquer um pode rugir como um leão. Mas só a raposa vence quando ninguém está olhando. A partir daqui, sua mente deixa de ser apenas afiada. Ela se torna armada. E ninguém percebe até que é tarde demais. Mas o campo de batalha mais perigoso não é político, não é empresarial, não é público, são os relacionamentos. É nesse território que a maioria cai. Trocam lógica por emoção. Entregam poder em nome de amor, culpa, nostalgia ou medo. Quando você opera com a mente afiada, relações deixam de ser armadilhas emocionais e passam a ser estruturas de poder. Cada conversa se torna negociação. Cada elogio, um teste. Cada silêncio, uma declaração. A maioria revela suas intenções cedo demais, querendo ser compreendida, aceita, acolhida. Abrem suas dores, medos e passado como se isso fosse criar conexão. Mas você não. Você permanece em silêncio, não porque é frio, mas porque observa. Você deixa que falem, deixa que se exponham, deixa que enrolem a própria corda enquanto acreditam que estão construindo confiança. Você não revela seu passado, não explica seus padrões, não corrige mal-entendidos. Quanto menos souberem sobre você, menor será o arsenal deles. Enquanto isso, você sabe tudo sobre eles. Percebe a insegurança disfarçada de humor, o orgulho que mascarra a fraqueza, o interesse escondido atrás da gentileza. E quando tentam testá-lo, você não confronta, você desaparece. Porque no seu mundo, desrespeito não se confronta. Desrespeito se desqualifica. O silêncio que entregaria raiva se torna ausência. E nada desestabiliza mais alguém do que ser ignorado por quem não conseguiram manipular. A distância emocional começa a moldar o ambiente ao seu redor. Você se torna raro, intocável. As pessoas passam a ajustar sua postura, não por medo, mas porque sentem seus limites sem que você precise dizê-los. Aos poucos, percebem que você não busca aprovação, não tenta consertá-las, não se vende barato. Esse mistério vira influência, não por força, não por ameaça, mas porque você se faz indomável. As pessoas aprendem que afeto não compra acesso, que lealdade sem estratégia não significa nada, que proximidade é privilégio que você concede e retira quando necessário. Você não pune com palavras, você pune com ausência. E não existe castigo mais devastador para um manipulador. A inteligência sombria não o transforma em alguém sem sentimentos, mas em alguém preciso. Você não se conecta por carência, você escolhe. E mesmo quando escolhe, ainda controla o quanto se mostra. Enquanto os outros correm atrás de validação, você caminha em direção à clareza. Eles falam para preencher silêncio. Você usa o silêncio para revelar verdades. Eles exigem respostas.
Você oferece quietude, e essa quietude os destrói, porque ela significa algo. Você viu através deles e decidiu que não valiam uma reação. Você para de discutir, de explicar, de implorar entendimento. Apenas se afasta, sem aviso, sem discurso, e o vazio que fica fala mais do que qualquer confronto. É assim que se ganha poder em relações, não dominando o outro, mas dominando a si mesmo. Você não precisa de aprovação, não precisa de carinho, não precisa sequer ser entendido. Sua força agora vem de outro lugar, de uma presença que ninguém controla e de uma mente que ninguém prevê. A essa altura você não reage, você dirige. Você não levanta a voz, você muda o ambiente. Você entra em um lugar e nem precisa falar. Sua presença já altera o ar. Os outros nunca sabem o que você pensa, para onde olha, o que planeja. E é justamente isso que os mantém atentos. Você se tornou ilegível, inabalável, imparável. Não precisa ser visto para ser sentido, nem ser temido para comandar. Não precisa vencer discussões, porque você vence acontecimentos. Você é o tipo de pessoa que não se apaga quando é ignorada, mas que apaga os outros quando decide desaparecer. É isso que acontece quando sua inteligência amadurece, quando sua observação se transforma em previsão, quando suas emoções param de governá-lo e passam a servi-lo. Isso não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser mais consciente que o próprio sistema. Como Maquiavel insinuou, amor e medo movem pessoas, mas existe uma terceira força, controle silencioso. Você não precisa que amem você, não precisa que temam você. Basta que saibam que você está ali observando, analisando, sempre atento. E se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Há algo em você que reconhece esse caminho. Uma parte silenciosa, desperta, que sempre soube que a verdadeira força não está no barulho, mas na percepção afiada. A jornada que percorremos não falou apenas sobre o mundo, falou sobre você, sobre algo que despertou dentro de si, uma lucidez que não se desfaz, uma visão nova que não desaparece, a primeira faísca do verdadeiro poder. E agora que você viu as sombras, nunca mais voltará a temê-las.